Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é segunda, dia 10 de fevereiro, o ano tá passando rápido de novo. Estamos aí com mais um estudo da lição sobre Daniel. Chegamos agora ao momento da Cova dos Leões, uma história super famosa, mas que pouca gente sabe como é que aconteceu para enfim Daniel chegar lá nessa cova, né? Só conhece o fato dele estar na cova, e é isso que a gente tá estudando agora, como é que ele foi para lá. Né, Daniel ele sempre se destacou, desde Nabucodonosor, ele se destaca ao ponto que chama a atenção do rei, do principal, do governo principal, né, que está ali dominando sobre o povo de Israel, por causa da sua postura correta e do seu temor a Deus também. Todos eles conhecem a Deus através da vida de Daniel. E com Dario não foi diferente, né? Dario, ele resolveu separar as terras conquistadas, né, o reino dele, para serem governados pelos sátrapas, né? No total foram 120 sátrapas que foram nomeados para ajudá-lo aí nesse governo. E no meio deles estava lá Daniel. Só que Daniel se destacava, né, a ponto de Dario ter por ele muita consideração. E a gente viu aí já nessa semana, ontem falamos, né, sobre a inveja que sentiam de Daniel. Os próprios amigos de colegas, né, de profissão ali, os outros sátrapas, sentiam inveja de Daniel porque o rei gostava muito dele. E eles começavam a buscar como destruir Daniel, mas não encontravam, porque Daniel procurava ser correto. Só que eles sabiam que Daniel tinha no centro da vida dele como primeiro lugar Deus. Então eles foram e arquitetaram uma estratégia para usar exatamente isso contra Daniel, e tinha que ser através do rei, porque um decreto do rei, né, da Medo-Pérsia não podia ser revogado. Mesmo que o rei se arrependesse, ele não poderia simplesmente pegar, rasgar, queimar, não. Ele teria que acontecer, porque ele não podia ser revogado nem mesmo pelo rei que fez o decreto. Olha que sério, né? É como se fosse a palavra do rei, a verdade, e ela não pode voltar atrás. Era exatamente assim que funcionava. Só que Dario, ele gostava muito de Daniel, então os homens não poderiam chegar lá, esses homens invejosos não poderiam chegar lá e falar: olha, rei, nós não gostamos de Daniel por causa disso, disso e disso. Que o rei não ia ouvir, na verdade ia ficar até furioso com eles, provavelmente. E muito menos eles podiam inventar uma mentira sobre Daniel, porque todos conheciam a postura de Daniel. Então eles precisavam de um plano que fizesse Daniel de fato cair, o rei reconhecer que ele caiu por causa de um decreto, né? Algumas coisas que ele fez estaria contra esse decreto, e aplicar a punição. E assim foi, eles foram até lá, o rei falou: Dario, grande excelência, Dario, nosso rei majestoso, né? Foram lá e falaram assim: temos uma ideia, uma sugestão, por que o senhor não cria um decreto onde todos os homens, né, os sátrapas, né, possam ir até o senhor para tomar uma decisão? Assim impedirá que por 30 dias eles perguntem a outros homens, se aconselhem com outros homens ou até mesmo com os deuses. Teria que vir até o Senhor para se consultar, para tomar as decisões. Dario ouviu aquilo e, antes de entrar nessa parte de Dario, eles falaram que todos os sátrapas concordavam com essa ideia. E isso era uma mentira. Vocês acham que Daniel concordou com essa ideia? Na verdade, vocês acham que Daniel foi consultado quanto a essa ideia? Pois bem, Dario ouviu, pensou: os sátrapas estão aconselhando. Ele não sabia que Daniel não sabia. Virão até mim para se consultar sobre qualquer petição. Me parece bom, né? Tinha aí todos os sátrapas 120, né? Ele tinha que ter um jeito de dominá-los, né? Eles estavam lá cuidando dos lugares e ele queria saber o que estava acontecendo. Afinal, né? Eram lugares dele, pertenciam a ele, aquele reinado. Então todos teriam que vir a ele, e a vaidade também foi algo que ali no coração dele cresceu. Por quê? Ele praticamente ia ser a ligação com esses homens e os deuses dele, e ia tomar a palavra final. É como se ele tivesse, como se falassem que ele era a provisão do povo e tudo dependesse dele e nada acontecesse sem que ele soubesse, e ele poderia fazer tudo para o povo. E isso agradou o coração de Dario, que nem imaginava que tudo aquilo
Na verdade, era uma armadilha para pegar Daniel, porque sabiam que Daniel não ia deixar de falar com Deus, e levar Daniel para a cova dos leões, que a cova dos leões era punição para quem não cumprisse esse decreto. E naquela região era comum os nobres, né, terem os leões assim que eles deixavam preso por um tempo e depois soltavam para caçar, né, ferozmente. Então eles queriam que esses leões famintos ficassem ali com Daniel, porque na cabeça deles certamente Daniel morreria. Cabeça de qualquer ser humano, na verdade, pensaria que Daniel morreria, porque um leão faminto com um homem ali sem arma, sem nada, é uma presa fácil, né? E Dario assinou esse decreto. E agora ele não poderia mais mudar de ideia quanto a isso. O desenrolar dessa história a gente vê aí ao longo da semana. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhando com vocês o que eu pensei quando eu estava lendo aqui, né, essa lição, né? Primeiro, o maldito homem que confia no homem, né? Os próprios governadores que Dario tinha lá colocado, que eram homens de sua confiança, afinal ele estava confiando o reino a eles também. Estava aprontando uma armadilha que era contra Daniel, mas eles sabiam que também ia machucar o coração do rei, porque o rei gostava muito de Daniel. Então eles, com a inveja, né, estavam fazendo uma armadilha para o próprio rei, fazendo o rei de bobo ao assinar um decreto desse, né? Mas eu também refleti que no meio de 120 Daniel se destacou novamente. Às vezes a gente acha que não tem ninguém nos observando, que a gente só quer levar a nossa vida, né? A gente vai lá, ora, de repente você aí que tem o costume de almoçar fora na hora do trabalho, da faculdade, você se abaixa, ora, faz uma oração antes de comer a sua refeição. Você, como é normal pra você, talvez você não saiba, mas tem gente te observando. E alguns, ao observar, mudam a própria conduta. Eles realmente querem saber sobre esse Deus e tentam fazer o que é correto, como aconteceu com Nabucodonosor, com Dario, que se aproximaram de Daniel e conheceram Deus através dele. Também tem aqueles que são invejosos, que criticam, que têm raiva, às vezes sem a gente nunca ter feito nada, simplesmente pelo fato de não gostar de Deus e, consequentemente, não gostar dos filhos dele, né? Bom, esse é o comentário de hoje, eu espero que você tenha gostado. Gostando, clica aí no joinha, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal aqui embaixo, onde tem título do canal, tem um botão inscrever, se inscreve aí. E do lado tem um sininho, clica no sininho até ele ficar com 2 tracinhos assim do lado. Tem o sininho e tem 2 negocinhos assim do lado que diz que toda vez que sai um vídeo aqui no canal, você quer ser notificado. Quero mandar também um beijo especial pra minha família lá de Minas, que tá sempre aqui acompanhando os vídeos, minha tia Cláudia, tia Neide, Kika, Xavier, né, todo mundo. Inclusive para os amigos deles também, porque eu sei que meus tios assistem e compartilham, né? E aí até a minha tia Cláudia falou da Julie Maria, um beijo para você, muito obrigada por ter assistido o vídeo. E é isso, gente, continua mandando os vídeos, compartilhando para dar força aqui para esse projeto, tá bom? E que a palavra de Deus seja pregada ao mundo inteiro. Um beijinho e até a próxima.